Hoje eu estava meditando no livro de Isaías novamente e eu encontrei um trecho que é bastante interessante e sem dúvida nenhuma serve de aplicação para a nossa vida cotidiana. Livro de Isaías, capítulo 30, o versículo de número 7, diz o seguinte: Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. É bastante interessante esse versículo, porque o profeta Isaías, inspirado por Deus, diz que o fato do povo de Israel confiar no Egito é algo vão e que a sua força estaria no fato deles ficarem quietos. É muito interessante também a gente analisar o contexto em que essa passagem foi falada, em que o profeta Isaías falou acerca disso. O povo de Judá estava cercado pela Assíria, né? Na época do profeta Isaías, o reino da Assíria era o reino dominante, era o povo que mais tinha poder, e o reino assírio ele vinha varrendo várias nações desde o norte e havia chegado até a terra de Judá, na época em que o reino de Israel já havia sido dividido. E o reino de Judá, ao invés de confiar no Senhor, ele foi buscar auxílio no Egito. A Bíblia conta que o povo de Israel foi até o Egito, pediu ajuda do exército, pediu cavalos. Mas se a gente for ver o contexto do cerco da Assíria sobre o território de Judá, nós perceberemos que a vitória veio da parte de Deus. A Bíblia diz que um anjo saiu no meio do arraial do exército da Assíria e feriu a 185 mil soldados. Então Israel, ou melhor, o reino de Judá, ele buscou o apoio do reino do Egito, que na época já era um reino abalado, não era um reino poderoso. Ele confiou em homens, confiou em cavalos e deixou de confiar em Deus. Tem até um salmo, se eu não me engano é o Salmo 20, que faz menção disso. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E foi exatamente isso que faltou ao reino de Judá naquela hora. Eles não confiaram no Senhor. Eles tentaram confiar mais no reino egípcio, nos cavalos egípcios e no exército do Egito. O que foi um investimento vão, podemos dizer assim, porque o reino de Judá ofereceu ouro, prata, para que os egípcios viessem ajudá-los, quando Deus deu a eles a vitória. Eu percebo que isso é algo muito interessante para a nossa vida, porque o ser humano tem disso também. No momento que nós estamos passando por alguma luta, por alguma aflição, a nossa tendência é ir até alguém, falar, pedir ajuda, você precisa me ajudar, eu não sei mais a quem recorrer. Quando na realidade Deus está dizendo o seguinte: basta você ficar em silêncio e confiar em mim. É isso, esse é o segredo. É descansar no Senhor. Eu sei que tem momentos na nossa vida que realmente parece que as coisas não têm mais solução e que o desespero toma conta do nosso coração. Mas aí está a diferença entre quem confia em Deus e quem não confia em Deus. O povo de Judá, por mais que fosse o povo que habitava na terra prometida, Jerusalém, era um povo que naquele momento buscava colocar a sua confiança em qualquer outra coisa. Então, ao invés deles confiarem em Deus e se aquietarem, eles foram pedir socorro para quem não podia dar socorro para eles. Quem sabe hoje, se você não confia inteiramente no Deus que você serve, no momento da luta, no momento da aflição, você vai correr para qualquer lado e pedir socorro para qualquer pessoa. Mas Deus está dizendo, a sua força vai estar no fato de você ficar quieto e confiar em mim. Então confie em Deus. Se aquiete, fique tranquilo. É claro que você pode pedir ajuda aos seus irmãos, aos seus amigos de fé, você pode pedir oração, mas a maior força vem do Senhor. Tem coisas que o homem não consegue resolver, e aquilo que o homem não consegue resolver, basta nós orarmos, colocarmos diante de Deus, e Ele vai resolver, quando a gente confiar e se aquietar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida
e que no meio da tua luta, no meio da tua prova, você confie inteiramente no soberano Senhor dos Exércitos. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Deus te abençoe.